Olá, meu amigo e minha amiga da TV Pai Eterno. Começa agora o Ponto 3. O objetivo desse programa é oferecer a você a oportunidade de aprofundamento, formação e informação a partir do que está acontecendo em nossa sociedade. Por isso, a TV Pai Eterno apresenta para você este Ponto 3, o nosso ponto de encontro semanal em que vamos procurar o aprofundamento de um tema importante em nossa vida. E nesse tempo de pandemia, nossa conversa sempre terá 3 pessoas. Este apresentador aqui no estúdio e os 2 convidados participando de suas casas. 3 pessoas conversando neste ponto que nos remete à Trindade Santa, já que o olhar da fé está sempre presente em tudo o que fazemos aqui na TV Pai Eterno. Feita então esta breve introdução, vamos à pauta de hoje. O cenário da pandemia do novo coronavírus. A busca pela cura, a reestruturação do sistema de saúde, a incerteza pelo fim do isolamento social, as consequências econômicas. É muita informação chegando até nós e nem sempre informações positivas, atingindo a vida das pessoas e provocando ansiedade, angústia e às vezes tornando ainda mais tensa a nossa capacidade de empatia. Para falar deste assunto, estão conectados conosco, em Curitiba, no Paraná, o médico epidemiologista, doutor em saúde pública e coordenador internacional da Pastoral da Criança, Dr. Nelson Arnes Neumann. E na cidade de Lorena, no interior de São Paulo, o psicanalista Rodolfo Fenili Ferraz. Sejam bem-vindos, obrigado por aceitar esse convite para a nossa conversa aqui na TV Pai Eterno. E eu começo perguntando para o Dr. Nelson, na avaliação do senhor, o Brasil está enfrentando esta pandemia de forma correta? Olha, eu diria o seguinte, que nós teríamos toda a condição de enfrentar da forma correta. Por quê? Porque nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos ou outros países que você precisa pagar por fora, não, no Brasil, esse acesso é gratuito e é mais ou menos igual para todos. Então, nós temos um bom serviço de saúde pública, um serviço reconhecido, a população, de certa forma, está colaborando, e a gente precisa de uma voz única, né, para se enfrentar conforme as diferenças que temos no país. Eu não posso tratar São Paulo e Rio de Janeiro da mesma forma que Rio Branco no Acre, ou o interior do estado do Paraná. Então, em termos de epidemiologia, que é a minha especialidade, para cada situação, se o vírus está circulante ou não na condição de UTI, você tem que ter uma modulação diferente. O senhor falou dessa, digamos, vantagem que nós temos no Brasil de termos um sistema único de saúde funcionando plenamente. Mas as pessoas recebem informações a respeito da forma como estamos cuidando da pandemia no mundo inteiro e em diferentes lugares do Brasil através da imprensa. O senhor, como conhecedor profundo, a imprensa exagera ao transmitir as informações da pandemia ou tem feito um trabalho de esclarecimento sem causar pânico nas pessoas? Olha, quando a gente vê o que a gente recebe pelas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, a gente dá graças a Deus de ter uma boa imprensa, né? Porque é impressionante o nível de falsas notícias e de alarmismos ou, pelo contrário, outras notícias dizendo que não é nada. Então, a gente precisa ter um certo equilíbrio. O que eu vejo, às vezes, um pouquinho de exagero na interpretação das pessoas a respeito do fique em casa. Quer dizer, eu vi idosos, a gente vê na própria Pastoral da Criança, que não vão nem até o seu próprio quintal. Então, tem que ter esse distanciamento, né? A distância segura, 2 metros é seguro. A gente até passou a informação para as nossas lideranças no Brasil todo, que às vezes o idoso ele tem o quintal, e quando vê alguém passando, aquele impulso de cumprimentar. A gente pode passar um barbantinho, uma fita, como existe nas farmácias e em outros locais, simplesmente para alertar, porque a 2 metros de distância é seguro. Então, às vezes, a gente acaba impondo ou interpretando esse distanciamento como um isolamento. Então, o vírus não sai passeando à distância, não. Ele tem uma distância segura que a gente pode interpretar. Isso facilitaria demais, né? Nós temos nosso outro convidado, a questão da saúde mental.
Pois é, e aí vamos falar com o Rodolfo a esse respeito, porque é uma novidade, ninguém vivenciou algo parecido, algo que mudasse de forma tão profunda o nosso cotidiano, até a forma de cumprimentar as outras pessoas. Aquilo que a gente vê no noticiário era muito distante da nossa realidade, agora está no nosso dia a dia. Rodolfo, de que forma que as pessoas reagem a isso? É um noticiário pesado, difícil e muito sensível para a vida das pessoas. Como é que isso impacta na vida, quando a gente fala das pessoas, mas de todos nós? Eu acho que existem duas coisas importantes dentro deste cenário, né? O Dr. Nelson falava a respeito da imprensa, da necessidade de darmos informações confiáveis, maduras, que nem cause alarmismo, mas também não vá na onda desse negacionismo que nós vivemos atualmente, com especialmente as fake news que se espalham por todo canto. Porque, na verdade, existe uma ansiedade que é natural e eu diria, inclusive, até saudável num momento como esse. O ser humano possui todas as emoções. Todos nós ficamos inseguros, temos medo, ficamos ansiosos. Este cenário também não está reagindo corretamente ao que acontece. Às vezes as pessoas pensam que ter equilíbrio emocional, saúde mental, é sinônimo de não sentir medo, de não sofrer ansiedade, de não ficar triste. Não é verdade. Quem não sente essas coisas diante de um momento como este, também, para dizer nesta linguagem, está doente emocionalmente. Porque nós nem precisamos exagerar, existem aquelas pessoas que começam a entrar em crises fóbicas, em crises de pânico, que precisam de ajuda para poder lidar e reagir diante deste cenário, mas existem aquelas que tendem a negar o que acontece, que é tão grave quanto, porque não querem sentir nada. Então a gente precisa procurar meios, um dos grandes meios é o contato humano, que é justamente isso que nós estamos agora vivendo, a privação do contato físico, né? Mas existe a possibilidade de que a gente possa se conectar de tantas outras formas, a tecnologia nos ajuda para isso, e contarmos, quero reforçar o que o Dr. Nelson começou falando, do nosso sistema de saúde, que embora ainda precise melhorar muito, ele dá sustentação para as pessoas não só para lidar com as suas doenças físicas, mas emocionais. Não só porque também lá tem o psiquiatra, também disponibiliza a medicação, o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, mas porque não existe a possibilidade de saúde mental sem que a gente tenha suporte do outro, seja esse outro o pai, a mãe, o irmão, o vizinho, do outro o governo, o Estado, que permite que eu tenha as condições de reagir bem diante de um cenário como esse. Rodolfo, quando a pessoa consome muita informação e o noticiário em torno dessa pandemia ele é pesado, ela pode se tornar bastante pessimista. E também aquele que procura negar, não quero assistir, não quero saber. Isso pode ter consequências também na sua imunidade, na sua saúde, ou seja, aquilo que se passa no noticiário, que a deixa deprimida, também tem consequências na sua imunidade? Eu faço a pergunta para o Rodolfo, mas também o Dr. Nelson poderá falar em seguida. No fundo, o ser humano, a gente divide por uma necessidade didática de estudar, de explicar, né? Mas o ser humano é essencialmente psicossomático, ou seja, há uma profunda interação dos seus aspectos vivos, tanto biológicos quanto emocionais. E, obviamente, quando a gente está bem, tudo na gente responde ao estado de estarmos bem. Quando não estamos, também nosso corpo reage, né? Então pode ser uma dor de cabeça, pode ser um incômodo no estômago, pode ser uma resposta da imunidade, né? Então assim, nós precisamos cuidar da nossa saúde como um todo, e aí reforço a ideia da relação, ainda que neste momento a gente esteja privado do contato físico, porque é do ser humano, seu estar vivo, responder àquilo que acontece.
Então, todos nós estamos tendo, se pararmos para pensar e perceber, alguma resposta psicossomática, ou seja, tanto do nosso corpo quanto do nosso emocional, que agem conjuntamente diante de um cenário como esse. Repito, não responder a isso não é saudável, mas responder a isso de forma exagerada também não. Então, tanto um grupo quanto o outro precisam procurar algum tipo de ajuda, não só agora, mas no pós-pandemia, né, que esperamos que a humanidade encontre, a ciência é tão fundamental num momento como esse, saídas com medicamento, com vacina, né, para que nesse pós a gente possa também cuidar disso. Porque assim como no pós-guerra se cunhou um termo que se chamava as neuroses de guerra, nós estamos numa guerra um pouco invisível, né? Mas nós estamos vivendo numa calamidade e, infelizmente, precisamos começar a nos preparar e arrumar meios de nos cuidarmos e de termos apoio para isso, porque pós vivermos esta pandemia, eu tenho certeza que vai aflorar os tipos de transtornos psicossomáticos emocionais diante do cenário que nos pegou a todos de surpresa. Dr. Nelson, então é importante também manter esse equilíbrio para a imunidade também não baixar, né? Com certeza. E às vezes são em pequenas coisas. Vamos dizer assim, olha, qual que é a recomendação técnica? Ó, lavar as mãos. Você não pode lavar as mãos da maneira correta, você passa o álcool gel. E a gente vê, às vezes, as pessoas criando uma rotina tão pesada em casa, por exemplo, eu vou higienizar os sapatos. Não, você deixar o sapato lá de fora, eu que fui criado em área rural, era uma obrigação, né? Levava um puxão de orelha se entrasse com o sapato sujo dentro de casa. Mas o que você faz? Você pega um sapato que você consiga tirar sem precisar tocar, trocou e vai. Deixa o sapato lá na entrada, na lavanderia, o que for. O fato das pessoas querendo higienizar o sapato, eles estão deixando aquela sujeira que estava no sapato e colocando para a mão. E da mão, às vezes, encosta na boca e nos olhos. Então, o exagero também prejudica e, às vezes, de uma forma inútil. É bom deixar o sapato longe de onde se convive, com vírus ou sem vírus, é bom. Nesse caso, faz grandes diferenças? Não, porque o vírus ele é transmitido pelas gotículas. Se ele grudou na sola do sapato, ele vai ficar lá, a não ser que você faça algum movimento, por exemplo, esfregar ou coisa assim, e daí sim você espalha para o ar. Então, esses pequenos cuidados, né, eu insisto na questão que é distanciamento, não é isolamento. Uhum. Tanto é, por exemplo, os países da Europa, mesmo com controle rígido, as pessoas são até recomendadas a sair 2 a 2 no máximo, andando à distância para circular, para conhecer, para fazer o seu exercício. E não pode aglomeração. E o Brasil, a gente vê assim, parece que um grupo totalmente isolado dentro de casa e outro grupo que não dá bola e que vai e até provoca aglomerações. Então, distanciamento sim, isolamento não, lavar as mãos e principalmente olhar como é que está a situação do teu município. No município que você já está com a capacidade quase esgotada de UTIs, de serviço médico, você tem que ser mais conservador. Aí talvez seja interessante você não sair para fora de casa. Em outros, onde você tem por exemplo, a gente olha o Rio Grande do Sul, o Pedrinho fez a pesquisa lá para a Universidade Federal de Pelotas, testou quase 5 mil pessoas, 2 tinham tido coronavírus. Então, isso quer dizer o seguinte, que o vírus não está tão circulante nesse momento no interior do Rio Grande do Sul. Então, você pode ter uma conduta um pouquinho mais fácil, o que eu diria que é completamente diferente de Manaus ou Fortaleza. Agora, doutor Nelson, pelo que o senhor conhece da estrutura do Sistema Único de Saúde, com suas virtudes e suas deficiências, e com o avanço dessa doença cuja história está sendo escrita na nossa frente, nós poderemos voltar a viver em sociedade como vivíamos meses atrás, com as pessoas se encontrando, se reunindo para rezar nas igrejas, se abraçando, enfim, vai dar para ser igual quando, por exemplo, surgir a vacina? Com certeza. A gente vai voltar a essa normalidade. Talvez a gente não se sinta tão à vontade.
Porque o brasileiro sempre foi muito afetuoso, de abraçar, dar beijo. Então, talvez demore um pouquinho mais de tempo para a gente fazer, digamos, todo esse calor humano. Mas, com certeza, vai voltar, porque esse vírus vai passar até o final do ano, por um motivo ou outro, seja porque as pessoas se contaminaram de uma maneira muito rápida, ele já vai ter aquela imunidade de rebanho, que eles falam, que a comunidade já está imune, seja porque a gente aprendeu a lidar com eles por medicamentos, por vacinas, ele vai passar. O que a gente precisa é algumas boas práticas, lavar a mão. Chegou em casa, antes de cumprimentar a esposa, o marido, os filhos, lava a mão, não custa, deixa a sujeira para o lado de casa. Esse costume seria muito bom que continuasse. Agora, a convivência, o afeto, o cuidado com os idosos, isso precisa continuar. Tomar a bênção do pai e da mãe nesse momento só pela voz, né? Só um aceno de longe. E isso é que causa muita ansiedade em nós, viu, Rodolfo? Eu vou visitar meus pais, eu não posso tomar a bênção, pegar na mão, dar aquele abraço. E eu sei que isso é angustiante para o filho e deve ser também para os mais idosos, que são um grupo de risco, né? Essa ansiedade de não poder estar junto. Como é que a gente consegue ter alguma estabilidade emocional, mesmo tendo digamos, uma expectativa de que a gente vai voltar ao normal, mas até lá, como é que vai ser isso? Ainda bem que o ser humano é sensível, né, a vários tipos de contato e de toque, eu diria. É claro que nós precisamos também do toque físico, da sensação da pele, né, que transmite cuidado, bem-estar, prazer, afeto. Mas, por exemplo, o tom da voz. Um bebê ainda não reconhece totalmente as pessoas todas, ele está em processo de desenvolvimento cognitivo, etc., emocional, ele não necessariamente desde sempre já reconhece o pai, a mãe. Como é que ele sabe disso? Ele sabe às vezes pelo tom de voz, né? Então, ainda bem que hoje a gente pode, por videochamada, é assim que eu tenho visto meus pacientes, né? Como nós estamos fazendo aqui. A gente consegue se ver, a gente consegue se ouvir, e o ser humano é sensível também a isso. Precisamos, o quanto antes, mas temos que receber as orientações do momento em que for possível, né? Tocar também uns aos outros, porque o ser humano é extremamente sensível a isso. Os estudos de psicanálise há mais de 100 anos demonstram quantos fatores emocionais a gente desenvolve ou para a saúde ou, infelizmente, não, por falta de toque, de contato. Existia um médico psiquiatra, psicanalista, chamado René Spitz, que ficou muito famoso por uma obra dele que ele intitulou O Primeiro Ano de Vida, em que ele fez um estudo muito exaustivo a respeito do desenvolvimento do bebê. E ele criou um termo chamado hospitalismo, porque à época os pais só podiam ter aquela meia horinha de visita no dia para o próprio filho que estava hospitalizado. Hoje, graças a Deus, isso mudou, né? O pai e a mãe podem ficar com seu filho no hospital. E aí o Spitz conseguiu, foi um dos grandes que trabalharam para isso nos Estados Unidos, para mostrar que o impacto emocional da falta de contato físico, de pele da criança com os pais, da voz dos pais, do ver os pais, podia curar de um problema físico, mas a criança desenvolvia o que ele chamou de hospitalismo, que nada mais é do que uma depressão por causa do isolamento. Por isso, o reforço que o Dr. Nelson está fazendo é extremamente importante. Nós não precisamos nos isolar, nós temos que ter distanciamento. Esses dias eu falava com uma pessoa que eu acompanho, que ela estava só trancada em casa. Aqui em Lorena, por exemplo, até este momento, e eu espero que a gente consiga controlar, nós temos 5 casos confirmados numa população de praticamente 100 mil habitantes. Nossa cidade é pequena. E eu dizia para ela, mas você pode dar uma voltinha no quarteirão como você fazia todas as manhãs para tomar um sol, né? Porque você não vai estar em lugar fechado, não vai estar em lugar aglomerado, você vai dar uma volta no quarteirão, vai tomar o seu sol, vai respirar um pouquinho fora de casa e depois você volta.
Então, ir ajudando as pessoas a acharem a medida é fundamental para que a gente não perca o contato com a vida, porque senão nós vamos adoecer de outra maneira. O principal agora é não adoecer do coronavírus, sem sombra de dúvida, mas nós precisamos ter todo esse cuidado com outros tipos de adoecimento emocional e social que a gente tem que chegar num meio termo. É importante a gente ter ciência daquilo que não pode, mas também se apegar àquilo que é possível fazer, esses contatos através das mídias sociais, não deixar de cuidar da sua própria saúde, enfim. E falando do cuidado, aí eu volto ao Dr. Nelson, lembrar de quem cuida, né? Como está a saúde emocional daqueles que estão ali na linha de frente dessa guerra, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, farmacêuticos, como é que está a saúde dessas pessoas? Olha, o profissional de saúde, ele já tem um preparo para isso. Queira ou não, a gente tem uma convivência, mais próximo ou não, com a doença, com a morte, a escala muda, mas nós temos um certo preparo. O que não quer dizer que os profissionais de saúde também não têm os problemas que o Rodolfo comentou, né, de excesso de segurança ou excesso de medo. Mas vamos dizer assim, eu queria pensar no cuidador, nas pessoas que estão em casa. Tem crianças sob os seus cuidados, que tem idosos sob os seus cuidados. Então, a gente, como pastoral da criança, o que a gente fez? Já tem um aplicativo há alguns anos, e a gente colocou, além do módulo de como cuidar de gestante e criança, que já era o natural, nós temos um módulo sobre o coronavírus. Então, você pode baixar o aplicativo, ele tem todas as informações básicas, as informações mais complementares, assuntos. E esse material revisado pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, Dr. César Vitro, que é o maior epidemiologista do mundo brasileiro, na área de saúde da criança e gestantes. E também temos sobre alimentação saudável, com receitas, o que a gente pode fazer, porque queira ou não, a nossa imunidade está muito relacionada ao que a gente come. Às vezes o pessoal tende a comer qualquer coisa durante esse período de confinamento. Lá tem receitas muito bacanas que você pode lembrar e até ir para a cozinha. Isso também ajuda a projetar a nossa mente para outras fases, né? Então, coronavírus, eu tenho a gestante e criança, tenho alimentação saudável, e o mais interessante que o pessoal está adorando é brinquedos e brincadeiras. Então, nesse momento, o que eu posso fazer? Né? Até a gente brinca um pouquinho, né, que a gente faz essas brincadeiras que é para ser para as crianças, mas na hora que o adulto está vendo, está rememorando e participando dessa brincadeira, também é uma maneira de você colocar a sua mente de uma nova perspectiva. Quer dizer, você se movimenta, E tudo isso, mais importante, por exemplo, na parte de acompanhamento psicológico das crianças, a doutora Beth Tunes, que é doutora em psicologia lá da Universidade de Brasília, ela acompanha a gente nesse pedaço. Então, nós temos epidemiologistas, temos psicólogos, temos profissionais de saúde daqui e também de outros que ajudam a gente ao redor do mundo, né, para fazer um material que é altamente fácil de entender, mas ao mesmo tempo altamente científico. Uma palavra, Rodolfo, a respeito da fé. Como a fé pode nos ajudar a atravessar esse período da pandemia? É extremamente importante, né? Porque ela, inclusive, nos impulsiona. O psicanalista que eu me oriento, chamado Donald Winnicott, que era pediatra de formação, né? Obviamente que, fazendo minha formação na Sociedade de Psicanálise, a gente conhece e estuda outros psicanalistas, principalmente o iniciador disso tudo, que foi Freud. Mas eu me especializei na obra de Winnicott, que era um psicanalista de pediatria como formação e foi psiquiatra infantil. E ele observou que a fé, que aos poucos vai se tornando também fé religiosa, ela não é somente uma fé religiosa, ela é uma crença em, ele dizia. À medida que o bebê vai sendo cuidado pela sua família, e cuidado aqui de forma abrangente, nos seus aspectos físicos, psicológicos, na interação que a família tem, né? O Dr. Nelson falava dos brinquedos e brincadeiras, que é algo muito importante mesmo da pastoral da criança, que oferece isso.
E, na verdade, o brincar para o Winnicott, esse psicanalista, é sinal de saúde. Então, mesmo quando a gente é mais velho, a gente precisa retomar esse aspecto. Então, ele dizia, a criança que vai sendo cuidada, ela desenvolve uma capacidade de acreditar. E isso permite que a gente viva no mundo apesar do mundo, porque nem sempre viver no mundo é muito fácil, especialmente em momentos como este da pandemia, não é? E depois esta fé também vai se tornando fé religiosa, à medida que cada família transmite as suas crenças e os seus valores para os seus filhos. Nós, por exemplo, somos cristãos católicos, mas existe o cristianismo protestante, ou o judaísmo, ou o islamismo. O importante é que a família transmita, porque em momentos assim, como Jesus disse no Evangelho de Mateus, a gente pega lá do nosso baú coisas novas e velhas. A gente pega coisas que às vezes estavam esquecidas e guardadas, como a fé, mas que em algum momento foi plantada e que neste instante pode nos dar uma força enorme. E eu acrescentaria só mais uma palavra, que além da fé, há também a capacidade de esperança, não é? Porque a esperança nos mobiliza, como Dom Paulo gostava de dizer, né? De esperança em esperança, né? Porque o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, dizia que Abraão é aquele que teve esperança, mesmo quando não existia motivo para esperançar. Então, ter fé, ter esperança, são virtudes essenciais na vida, mas especialmente em momentos como esse. Muito bem. Creio que seja muito importante destacar o que falamos aqui ao longo desse programa, né? Essa unicidade do discurso, né? No cuidado com a vida, buscar as informações corretas, as informações verdadeiras, mas a unicidade do discurso, das autoridades, da sociedade, da igreja, sempre em prol da vida. Se não podemos nos tocar, nos abraçar, nos beijar, podemos tocar o coração das outras pessoas através do cuidado, expressando o cuidado que temos conosco mesmo, que temos com o outro, que temos com o mundo. E assim perseverar na santa esperança de que tudo isso vai passar e de que nós vamos atravessar esse caminho difícil, inédito, histórico, com fé e, claro, nos encontrando de novo em sociedade. Eu quero agradecer ao psicanalista Rodolfo Fenili Ferraz, que conversou com a gente lá de Lorena, no belíssimo Vale do Paraíba, interior de São Paulo, e também Dr. Nelson Arnes Neumann, que é médico epidemiologista, doutor em saúde pública e coordenador internacional da Pastoral da Criança. Muito obrigado por estarem conectados conosco e de nos ajudarem nessa reflexão. Nós é que agradecemos, até quando Rodolfo lembrou do querido tio Dom Paulo, de esperança em esperança. Cada vez que ele se despedia da gente, ele segurava forte no braço e dizia, coragem. Então é isso que a gente precisa, enfrentar com coragem, ainda mais nós cristãos que sabemos que esse mundo é uma passagem, que a verdadeira recompensa está lá acima nos esperando. Vamos com muita fé, coragem e não esquecendo os que mais precisam. Quero agradecer a possibilidade de transmitir um pouquinho, né, dessa esperança e desse chamado ao cuidado e ajuda, ao convite que vocês me fizeram. Agradecer a parceria aqui com o Dr. Nelson e dizer que sou muito devoto da mãe dele, mesmo antes da própria igreja abrir o processo, assim, oficialmente. Quando a doutora Zilda faleceu, claro, todos nós ficamos muito tocados, muito sensibilizados. E às vezes que fui falar para a Pastoral da Criança aqui da nossa diocese, para dar algum tipo de apoio, mas também aprender muito delas, eu dizia, podem pedir graças para a doutora Zilda, porque eu tenho certeza que do céu ela vai continuar fazendo o que fez aqui na Terra. Então, um prazer estar dividindo aqui o programa com o Dr. Nelson, e tenho certeza que nesta hora, nos apoiarmos em homens e mulheres que nos precederam, e que fizeram tanto pelo nosso povo, nos alimenta muito para seguirmos em frente num momento como esse. Muito obrigado e obrigado a você que acompanhou o Ponto 3 aqui na TV Pai Eterno. Até a próxima.